27 de agosto de 2020, Canelinha, Santa Catarina. Flávia Godinho, de 24 anos, estava no final da sua primeira gestação. Grávida de uma menina, a nova mamãe estava radiante. Ao seu lado estava sempre a melhor amiga, prestativa, Rosalva, que também estava grávida. Mas o que ela não sabia era que Rosalva estava grávida, na verdade, da sua filha, da filha de Flávia. Eu sou Alexandre Galdino e esse é o Ciências Criminais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alexandre Galdino, está começando mais um episódio do Ciências Criminais. O caso de hoje acontece lá em Santa Catarina, na cidade de Canelinha. As personagens dessa história de hoje, as principais personagens é a vítima, a Flávia Godinho, e a Rosalva, que seria a sua assassina. Esse crime ele foi motivado pela vontade em que a Rosalva tinha de ter uma filha. A Rosalva, há muitos anos, tentava engravidar. Muitas das gravidezes dela, ela tinha, infelizmente, ela perdia o bebê. Ela nunca conseguia chegar até o final da gestação, até o 8º, 9º mês de gestação. Ela já tinha tido alguns registros de perda, já pelo menos 3 registros de aborto... aquele aborto normal, que não é normal, né? Mas é um aborto que não tem interferência da mãe. Ela perdia, de fato, os seus bebês. Ela nunca chegou a tirar o bebê da barriga ou tomar alguma medicação para interromper aquela gravidez. Sempre foi por aborto espontâneo. Essa palavra, aborto espontâneo. Então a Rosalva, ela tinha um sonho de ter uma filha e esse sonho nunca se realizava. Até que um dia, esse sonho foi realizado às custas da vida da Flávia Godinho. Nós vamos entender isso ao longo do vídeo, mas, de certa forma, por alguns dias ali, a Rosalva, ela teve o sonho realizado, que era de ter um filho, de ter uma filha. Só que esse sonho foi justamente às custas da morte da Flávia. Ela teve que matar matar a Flávia. E também às custas do bebê da Flávia, da criancinha, da bebê que a Flávia carregava em seu ventre. Mas como que a Flávia e a Rosalva se conheceram? Elas se conheceram anos antes na escola, se eu não me engano, no ensino médio. A Flávia tinha 24 anos na época do crime, a Rosalva tinha 23 ou 24 anos, elas eram pessoas novas e elas estudaram juntas no ensino médio. No ensino médio, vamos traçar um perfil aqui da Rosalva. A Rosalva sempre foi o tipo de pessoa que não fazia amizade com muita facilidade. Ela era, de fato, uma pessoa chata. Chata, a gente conhece, você já conheceu, eu conheço também, já conheci pessoas assim que são insuportáveis. Eu, por exemplo, não faço questão nenhuma de fingir que suporta a presença de tal pessoa só para que ela não se sinta mal. Eu só me afasto, também não falo nada para não deixar a pessoa chateada ou para não despertar um ódio daquela pessoa, até porque é uma coisa que é bastante certa, é que em muitos casos a própria vítima, ela constrói o seu assassino e essas pessoas, elas podem um dia se tornarem seus assassinos, meu assassino, seu assassino. Então eu busco não me envolver, mas também não fazer com que aquela pessoa fique com raiva de mim e só me afasto. Só que a Flávia não era esse tipo de pessoa, ela era uma pessoa muito empática, até demais. Então ela, desde o ensino médio, tolerava a presença da Rosalva, enquanto que os colegas delas não toleravam. Anos depois de terminar a escola, elas se afastaram, a Flávia foi viver a vida dela, a Flávia casou, a Rosalva casou também, e alguns anos depois a Flávia fica grávida. E ao mesmo tempo também aparece grávida quem? A Rosalva.
a Flávia grávida de uma menina, já no seu 8º mês de gestação, já quase finalizando a gestação, e a Rosalva também grávida de uma menina. Só que a gente não sabe se dessa vez a Rosalva estava de fato grávida, ou se a Rosalva ela havia perdido novamente a sua filha ou o seu filho na qual ela gestou, e estava ali talvez com a gravidez psicológica, ou talvez fingindo mesmo na cara dura que estava grávida por algum motivo, até porque o marido da Rosalva tinha plena certeza de que ela estava grávida. As pessoas, os familiares da Rosalva tinham certeza que ela estava grávida, mas na realidade a Rosalva não estava grávida. A Rosalva ela tinha perdido novamente aquela gestação, ela tinha tido novamente tinha tido novamente, infelizmente, por mais que ela seja uma pessoa horrível, eu não desejo isso pra mãe nenhuma, sabe? Eu acho muito triste você gestar um filho e você perder esse filho, ter ele um aborto espontâneo. E ela teve, infelizmente, independente do que ela fez, independente de quem ela seja, eu acho que é realmente muito triste você perder um filho. E ela perdeu esse filho, só que ela não contou pra ninguém que ela perdeu o filho. Ela continuou insistindo que estava grávida pro marido, pra família, pros amigos assim, porque ela não tinha tantos amigos. Mas, inclusive, também pra Flávia, porque elas conversavam pelo Facebook sobre coisas de mãe, sobre bercinho, qual brinquedo ia comprar, sobre a empolgação de ser mãe. As duas, elas conversavam ali pelo Facebook, por mais que a família da Flávia não entendia por que a Flávia suportava a Rosalva e insistia em querer conversar com a Rosalva, mas a Rosalva dizia que não, ela tinha pena da... A Flávia dizia que tinha pena da Rosalva, que a Rosalva era uma pessoa sozinha, e que elas duas estavam passando pelo mesmo momento, que era um momento de gravidez, e que as duas estavam grávidas de uma menina, e que a Flávia sempre dizia que ela não se importava de dar atenção para a Rosalva, que estava tudo bem, enfim, pá, pessoa sozinha, ela era uma pessoa super empática e estava sempre ali conversando com a Rosalva pelo Facebook, certo? A Rosalva, inclusive, durante essa falsa gestação, ela teve que usar a barriga falsa, aquelas barrigas de pano. Inclusive, o marido dela trabalhava em outra cidade, isso facilitava com que facilitava com que ele não descobrisse que ela estava em uma gravidez falsa. E os momentos em que o marido dela se encontrava em casa e ele tentava buscar ali relação sexual ou ter um contato a mais com a Rosalva, ela sempre dizia que não, ela sempre negava. Inclusive, ela deixou de dormir no mesmo quarto, na mesma cama que ele, porque ela disse que estava numa fase da gravidez que incomodava bastante, que era impossível ter relações sexuais, porque a gravidez incomodava, e também, inclusive, não só a relação sexual, mas também que ela não conseguia mais dormir com ele, porque incomodava ali a barriga e tal, tinha que se mexer durante a noite. E tudo bem, o cara nem imaginava, nem passava pela cabeça dele que ela não estava grávida. Inclusive, em diversos momentos, o marido da Rosalva pedia para que ela avisasse para ele quando seria a próxima consulta com o médico ali do pré-natal dela, porque ele queria fazer questão de ir com ela para saber da saúde da filha e tal, só que ela sempre arrumava um jeito de uma desculpa de que deu errado, de que foi remarcado, de que não deu para que ela avisasse a ele, e que no dia que ele estava trabalhando fora em outra cidade, foi o dia que deu para que o médico atendesse ela, enfim, a gravidez falsa dela foi andando aí e com todos acreditando que de fato ela estava grávida de uma menina. A Flávia, então, começou a ficar muito... Aliás, a Flávia não, perdão. A Rosalva, então, começou a ficar muito preocupada com a seguinte coisa. Ok, eu tô falsamente grávida, mas vai chegar um momento em que eu vou precisar apresentar essa criança. Eu tô no 8º mês. De acordo com o que as pessoas, a minha família, o meu marido sabem, eu tô no 8º mês de gestação. Mês que vem, daqui um mês, eu preciso estar com a criança nos meus braços. E ela começou uma busca incansável por uma adoção que é chamada no Brasil de adoção à brasileira, que é o tipo de adoção ilegal, onde a pessoa ela
busca adotar uma criança de uma família, às vezes, carente, ou de uma mãe que não quer o filho e deseja doar o filho de uma maneira mais rápida, até porque o processo de adoção aqui no Brasil, inclusive, adoção brasileira foi o tema do meu TCC da Faculdade de Direito, então eu aprofundei bastante nisso. Tem gente que não tem paciência, simplesmente não quer que outras pessoas saibam que ela estava grávida e quer entregar o filho de uma forma mais fácil, porque a adoção aqui no Brasil, assim como em outros países, é muito complicado. É um processo que demora muitos anos. Precisa ter o aval do Ministério Público, do Estado, o Estado intervém, é o Estado, através das ONGs aprovadas por eles, que decidem para qual família aquela criança vai ser entregue. Eles fazem análise daquela família que vai adotar a criança para ver se a família tem condições financeiras, tem condições psicológicas, de saúde para ter aquela criança. Então é um processo que demora anos. Às vezes a criança foi entregue para adoção ali com meses de nascimento e ela só vai conseguir chegar a uma família com os 3, 4 anos de idade por conta da demora do processo legal da adoção. Então a Rosalva precisava de uma adoção que fosse em menos de 30 dias. Porque em menos de 30 dias ela precisaria apresentar para a família, para o marido, a filha na qual ela estava grávida. Então a Rosalva ela começou a procurar essa adoção brasileira, pessoas que estavam abrindo mão dos seus filhos, de preferência menina, aliás, tinha que ser menina, porque ela disse que estava grávida de menina, inclusive ela forjou documentos pré-natais que comprovavam que ela estava grávida de uma menina, inclusive documentos de raio-x, de exames de imagem que mostrava ali uma menina no ventre da Rosalva. Documentos esses todos foram violados, foram falsificados por ela. Então, toda a tentativa que ela tinha para fazer uma adoção ilegal, ela não conseguia, não encontrava uma pessoa. E ela, inclusive, tentou fazer uma adoção legal. Ela buscou ONGs, ela buscou o Estado, porque queria um filho em menos de 20 dias. E as pessoas não entendiam, os servidores ali daquelas instituições não entendiam por que ela queria um filho tão rápido. E uma coisa que impressionou uma das servidoras que a Flávia procurou em busca de uma adoção, é que a Flávia, além de ela querer um filho em 20 dias, express, ela queria uma menina loira branca. Ela ainda tinha esse critério. Se não for menina loira, se não for menina branca, não serve para mim. Até porque, não sei se foi uma questão de racismo, enfim, mas eu acredito que não. É porque eram as características da própria Rosalva. A Rosalva era loira branca. E por isso ela queria uma adoção que fosse uma criança menina loira branca, para que as pessoas não desconfiassem. Seria ali mais um problema. Quem sabe o marido dela acharia que ela até mesmo traiu ela com outra pessoa, do nada nasceu uma pessoa totalmente diferente deles. Mas a Rosalva não conseguiu, obviamente, ela não conseguiu adotar uma criança nem de maneira ilegal, nem de maneira legal. E ela começou a planejar o seu plano B, que era roubar a filha da Flávia. Ela sabia através das redes sociais que a Flávia estava grávida de uma menina. A Flávia tem as características parecidas com a dela e ela aprofundou-se ainda mais no diálogo com a Flávia pelo Facebook. Ela se aproximou mais e mais e mais e convenceu a Flávia de que ela faria o seu chá de bebê. A Flávia logo de pronto aceitou, a Rosalva estava sendo super, super prestativa com ela. Ela quis, topou, obrigado, beleza, eu deixo que você faça. E é um momento muito especial. E ela deixou que a Rosalva fizesse. A família da Rosalva, o marido dela e as amigas dela repreenderam ela sobre ter deixado a Rosalva se aproximar ainda mais dela. Porque todo mundo, menos a Flávia, via que a Rosalva era uma pessoa ruim. Era uma pessoa amarga, era uma pessoa que não era querida e havia motivos para isso. Ninguém não é querido sem motivos. Essa é a grande realidade. Só que a Flávia, enfim, de novo insistiu, não, ela é legal, gente boa, eu confio nela. Quebra o galho, aceitem ela, tratem ela bem, por mim, por favor, tal. Então a Flávia pediu para a família e para os amigos para tratar assim a Rosalva bem a pedido dela. Ela queria,
ela se conectava com a Rosalva por conta da gravidez das duas. E assim foi feito. A Rosalva, então, começou a preparar o chá de bebê, fez um grupo ali entre os amigos, a família inteira estava sabendo desse chá de bebê, ela já tinha marcado o local, o horário e a data desse chá de bebê. Acontece que ao longo dos dias, a Rosalva foi desmarcando com um por um esse chá de bebê. Ela só não havia desmarcado com quem? Com a Flávia. Porque era nesse dia que ela iria tirar a vida da Flávia e roubar a filha dela. Era nesse dia. Então, aos poucos que ela desmarcou esse chá de bebê com esses amigos e familiares, esse chá de bebê simplesmente passou a não existir mais. Mas a Flávia, e uma coisa que eu fico impressionado, ninguém comentou isso com a Flávia ao longo dos dias. Tipo assim, a Flávia, por que não vai ter mais o chá de bebê? A Rosalva comentou que não vai ter mais o chá de bebê. Não tinha um grupo, não sei se havia WhatsApp na época. Assim, não teve comunicação, de alguma forma não ficou estranho esse papo de cancelar o chá de bebê? Ou essa preocupação de cancelar com uma pessoa, 3 dias depois com outra, aos poucos com uma com outra, ajudou, de certa forma, a que ninguém desconfiasse e questionasse a Flávia? Essa é uma coisa que eu fiquei bastante intrigado, sem entender por que ninguém contou pra Flávia que a Rosalva havia cancelado. Porque se tivessem contado pra Flávia que a Rosalva cancelou o chá de bebê, a Flávia teria questionado com a Rosalva. Rosalva, o que aconteceu? Não vai ter mais o chá de bebê? E aí a Rosalva não conseguiria pegar a Flávia no dia da morte, de carro, e levar até o local em que ela iria matá-la. Talvez teria poupado a vida dela. Entende? Isso eu não entendo. De verdade, eu não consegui entender. Certo dia, chega então o momento, o dia e o horário do chá de bebê. A Rosalva se encontra com a Flávia, pega a Flávia no carro dela, e antes da Flávia entrar no carro, a Rosalva ali, dizendo que era por conta da surpresa, venda os olhos da Flávia. Poxa, é incomum, mas enfim, a Flávia aceitou, estava super animada para chegar no chá de bebê e tal, famílias, amigos, aquela coisa maravilhosa de ter um filho. Gente, espera só um minuto. Eu achei que tinha parado de gravar, mas não parou não. Gente, então vamos voltar lá à história. A Rosalva, então, pegou a Flávia de carro, vendou os olhos dela ali como uma forma de surpresa, e aí a levou até o local da possível festinha de chá de bebê. Só que, na verdade, a Rosalva estava levando a Flávia para um galpão abandonado, onde antigamente era uma pedreira. Nesse galpão, a Flávia já ficou super desconfiada, mas a Rosalva, como ela planejou e premeditou muito bem esse crime, ela já havia ido nesse galpão, já tinha preparado a maneira que ela iria matar a Flávia, inclusive já tinha deixado a pedra, que seria a arma da morte da Flávia. Então, rapidamente, quando elas chegaram nesse local, a Rosalva golpeou a Flávia pelas costas, na cabeça, com uma pedra. A Flávia caiu no chão e a Rosalva continuou batendo na cabeça da Flávia até que ela perdesse a vida. Num ato desesperado de ter uma filha, ela pega a faca que ela levou junto com ela e começa a cesariana da Flávia, a tirar a filha de dentro do ventre. Inclusive, no relatório da perícia, da causa da morte da Flávia, não fica comprovado que foi através das pancadas na cabeça, e sim por conta da hemorragia. A Rosalva cortou a barriga da Flávia para tirar a bebê. E de uma maneira que ela não era médica, não tinha experiência com medicina em nada. Então ela fez tudo errado, ela cortou inclusive as costinhas da bebê. Mas a bebê, já de antemão, te adianto que ela ficou bem e tudo mais, ela foi pro hospital, ela ficou bem, ela tá bem hoje.
Só que ali a Flávia perdeu muito sangue e morreu de hemorragia. Essa foi a grande realidade, essa foi a causa da morte da Flávia. Inclusive, o que é muito engraçado, que a própria Rosalva fala nos depoimentos depois, é que semanas antes ela passou várias horas, isso foi comprovado através da materialidade do caso, várias horas no YouTube assistindo procedimentos de parto, como que se fazia um parto, etc, etc, para aprender a fazer um parto. E ali, através do que ela aprendeu grosseiramente no YouTube, ela fez o parto da filha da Rosalva, que agora se tornaria, aliás, filha da Flávia, que agora se tornaria filha da Rosalva. Ela deixa a Flávia agonizando, perdendo sangue lá, e toda ensanguentada com a bebê na mão, vai em direção do carro para, enfim, levar a bebê para casa e possivelmente ligar para o marido e dizer que a filha tinha finalmente nascido. Acontece que nesse percurso entre sair da pedreira e ir para o carro, passou-se duas pessoas e se depararam com aquela cena de uma mulher ensanguentada com um bebê no colo. Essas pessoas, por uma questão de precaução enfim, e cuidado, foram lá tentar ajudar a Rosalva. O que está acontecendo e tal? E a Rosalva, não, eu acabei de ter minha filha aqui, ela nasceu prematura. E aí essas pessoas ligaram para a ambulância chegou, pegou a Rosalva com a filha da Flávia e levou as duas para o hospital. Já no hospital, o pai, o marido da Rosalva já ficou sabendo que a filha deles havia nascido, que tinha tido um problema, que ela nasceu prematura e que a mãe e ela tinham chegado no hospital ali, mas estavam as duas bem. Por mais que os médicos estranharam ali aquele cortezinho nas costas da bebê, porque como eu falei anteriormente, a Rosalva cortou as costas dela quando estava fazendo a cesariana, na Flávia, eles, enfim, a primeiro momento eles não se preocuparam. Agora, a Rosalva ficou um tempo lá no hospital internada, em torno de 2 a 3 dias, o que é normal. Nesse meio tempo, como a bebê estava bem, foi chamado o pai dela, ali, o suposto pai, pegou a bebê e levou para casa. Acontece que nesse período que a Rosalva ficou internada, os médicos começaram a perceber evidências de que a Rosalva jamais poderia ter sido mãe. O corpo dela não demonstrava que ela tinha sido mãe, que ela tinha parido. E isso começou a ficar estranho. E o fato de que os médicos entenderam que a Rosalva não estava grávida de fato e que aquela criança poderia não ser dela, se confirmou 3 dias depois, quando a família da Flávia, que já estava desconfiada do porquê que ela desapareceu, chamou a polícia para fazer as buscas. Gente, essa Rosalva é tão desgraçada e tão calculista, tão fria, tão psicopata, que ela, depois que, durante a internação no hospital, quando ela soube do desaparecimento da Flávia, que a família e amigos estavam desesperados procurando a Flávia, ela inclusive postou no Facebook: ai gente, minha amiga sumiu, que não sei o que, ela tá grávida, a gente tá muito preocupado, por favor, ajudem, a polícia tá atrás, mas, ai meu Deus, a minha amiga, ela fez isso. Ela fez isso. E ao mesmo tempo, a família da Flávia já tinha desconfiança da Rosalva, porque a última pessoa a ter contato com a Flávia foi a Rosalva, e foi justamente isso que a família da Flávia disse para a polícia. E a polícia começou a pesquisar e investigar os últimos passos da Rosalva, os últimos passos da Flávia acompanhada da Rosalva. Então, o cerco foi fechado. Ali havia certeza de que a última pessoa que a Flávia viu viva foi a Rosalva. E ela passou então a ser a primeira suspeita naquele caso. Ela foi questionada então de onde estaria a Flávia, e ela disse que no dia do chá de bebê ela encontrou com a Flávia, que elas estavam de carro, mas que durante uma parada ali em um estabelecimento, ela encontrou com outras 2 pessoas que a Rosalva disse não conhecer, e que ela saiu do carro da Rosalva e disse que ela precisava resolver uma outra coisa e entrou em um carro de uma pessoa desconhecida que a Rosalva não conhecia, mas que parecia que a Flávia conhecia, e sumiu, e saiu. Só que, obviamente, isso não colou através ali da investigação da polícia, se descobriu que, de fato, a Flávia estava no carro da Rosalva quando ela disse que ela teria saído naquele exato momento, naquele lugar.
Então a Rosalva abriu o jogo e disse que matou a Flávia e pegou a criança. Disse para a polícia. De maneira muito fria, ela disse para a polícia. Nesse momento, a filha da Flávia estava com o marido da Rosalva, que não sabia de nada ainda. E automaticamente a polícia entendeu que o marido da Rosalva também fazia parte de todo esse crime. E foi buscar ele e o prendeu. Inclusive esse cara ficou preso quase 1 ano por conta da própria esposa, que a primeiro momento não negou que ele não fazia parte daquilo tudo, e enfim, até que o advogado, até que ele conseguisse uma maneira de mostrar, provar que ele não tinha nada a ver com aquilo, inclusive ele também foi enganado pela Rosalva, demorou bastante. Só que ele depois conseguiu ser solto e tudo mais, e a filha, já nesse momento que descobriram, a filha da Flávia foi entregue ao pai verdadeiro. Gente, eu não vou mostrar aqui a fotinha da filha deles, por respeito à família, mas ela cresceu, ela tá saudável, uma menininha super saudável. A Rosalva pegou uma pena de 57 anos por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro de vulnerável, obstrução da justiça. Ela pegou, não foi só uma condenação, foram várias condenações por conta de vários crimes que ela cometeu, que eu citei agora, e ela pegou uma pena de 57 anos e ela ainda está presa. O marido foi solto, e depois eu fui pesquisar, porque eu fiquei curioso. Será que esse marido voltou? Foi atrás da Flávia? Gente, perdão, eu confundo a Flávia com a Rosalva. Será que o marido da Rosalva foi atrás dela? Ele buscou ela na cadeia para, sei lá. Porque a informação que eu tive é que sim, ele foi atrás da Flávia porque estava preocupado. Gente do céu, Flávia, Rosalva, misericórdia. Ele sim foi atrás da Rosalva, ele se preocupou com ela e foi atrás dela. E assim, cara, um conselho que eu dou pra você, se um dia você assistir esse vídeo, esquece essa mulher, sai fora, sabe? Não vale a pena. Você teve um livramento ali, por mais que essa desgraça aconteceu, você teve a oportunidade de sair fora dessa mulher. Você poderia ser uma vítima dela no futuro. Então sai fora, pai e mãe, até beleza. Que pai e mãe pra sempre. Mas você não é obrigado a ficar com ela, entendeu? Poxa, sai fora, vai lá. Gente, esse é o caso de hoje. Ele está dividido em 2 partes. O que eu desejo para a família da Flávia, para o marido da Flávia, para a filhinha dela, é muita paz, muita saúde, e dizer que eu sinto muito por tudo que aconteceu e que, apesar de tudo, houve justiça. E a gente espera que essa mulher, essa monstra, fique presa o tempo que foi proposto para que ela ficasse, os 57 anos. Eu fico por aqui, beijo, até a próxima, até amanhã.